Os períodos de guerras foram momentos históricos muito confusos e desordenados, e por muitas vezes, muitos dos registros acabam se perdendo com o tempo. Muitos vestígios desses acontecimentos geralmente são encontrados muitos anos após o término da guerra, enterrados nas profundezas da Terra. Por isso, se prepare, porque você está prestes a conhecer 5 descobertas militares incríveis. Torres de bunker da Europa. Em vários locais da Europa podem ser encontrados restos que podemos chamar de torres de bunkers. Eles são exatamente como se chamam, pois nada mais são do que bunkers montados em forma de torres com restos de tanques de guerra. Essa engenhosa invenção ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães, que decidiram começar a usarem os restos dos seus tanques e de tanques inimigos destruídos em conflitos para se protegerem. Os alemães aproveitaram muitos dos seus, mas também utilizaram tanques dos inimigos franceses e soviéticos, como são os casos dos modelos BT, T-26 e Czechoslovakian 35. Contudo, na maioria das vezes, os soldados alemães não faziam uso dos tanques adquiridos em sua região, pois suas peças eram desmontadas e mandadas para protegerem os soldados nas linhas de frente para melhorarem suas posições contra seus inimigos. Essa estratégia ortodoxa deu tão certo que os alemães começaram a produzirem os bunkers deliberadamente, pois sua instalação era muito fácil e o bunker de tanque logo estava abaixo do solo. As torres foram um importante mecanismo de defesa e descanso, um método realmente engenhoso para aproveitar tanques que eram danificados e já não poderiam mais se locomoverem. Ainda hoje, existem alguns exemplares dessas torres de bunkers nas fronteiras de alguns países europeus. Obra de arte do soldado russo. Mesmo que sejam ordenados a cometerem as mais inimagináveis coisas em nome de suas nações, não podemos esquecer que soldados são pessoas como nós e possuem sentimentos e emoções e que são capazes de produzir lindas obras de arte. Esse é o caso dessa bela e delicada escultura. Este é um cantil de metal gravado por um soldado russo preso na Polônia durante a Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos atrás. O desenho traz traços românticos que provavelmente representam um romance que esperava o soldado em seu lar. O cantil é uma relíquia de Zurique e provavelmente foi trabalhado e melhorado pelo soldado por mais de 1 ano. Infelizmente, não existem registros do final da história deste apaixonado soldado. Então só nos resta imaginar sobre como poderia ter sido o romance de ambos caso não houvesse tido uma guerra. Tanques militares reconstituídos. Quando os alemães atacaram os soviéticos por volta de 1941, o ataque ocorreu de maneira muito rápida. Tanques de combate atravessaram a fronteira da Bielorrússia e logo os combates se tornaram intensos e destrutivos. Mesmo após tantos anos depois, ainda existem esqueletos dos tanques de combate ainda que estão espalhados e esquecidos pela paisagem. Contudo, a família Yakushev está escavando o local e já recebeu os créditos por encontrar e recuperar dezenas de armas de guerra. Impressionantemente, a maioria dos tanques de guerra encontrados pela família foram restaurados e estão novos para uso, mesmo depois de tantos anos na lama e sujeira. Em alguns casos, eles têm de dar um jeitinho e trocar algumas peças entre os tanques para conseguirem montar um novo modelo. Foi dessa maneira que os Yakushev foram capazes de reconstruir alguns tanques de guerra alemães, como é o caso dos 2 exemplares do Panzer 38 e do Stug 3, que foi completamente queimado pelos soldados alemães que temiam que a arma pudesse acabar em mãos inimigas. Bomba no centro de Londres. De todas as coisas que se pode imaginar em ter como resquício de guerra perto de sua casa, uma bomba que nunca explodiu é a pior de todas. Mesmo que permaneçam inativa por anos, bombas sempre podem serem consideradas vivas e podem sim acabar explodindo se forem manuseadas de maneira errada. É por causa disso que os exércitos sempre precisam ser chamados para descartá-las com toda a segurança, como foi o caso do exemplar que apareceu na cidade de Londres em 2015. Uma bomba de 4 quilos foi encontrada debaixo de um centro de atividades de idosos abandonado que estava passando por uma obra. O exército tratou o acontecido com a maior seriedade possível, evacuando dezenas de ruas que circundam a área da obra. Embora seja quase inevitável que existam mais bombas como essa espalhadas por Londres, não há como ter certeza. Os únicos que se divertiram com o acontecido foram os aposentados, que após 2015 sentem-se especiais por beberem chá por anos em cima de uma bomba e não saberem de nada. Armas Smith. Se um dia você visitar o Royal Armouries de Fort Nelson, na Grã-Bretanha, você irá conhecer um dos únicos exemplos de arma de guerra Smith, uma arma anti-tanque construída em momentos de desespero total. Em 1941, os britânicos acreditavam que uma invasão alemã era inevitável,
após a sua perda em uma batalha na França. E caso acontecesse, seria um massacre, pois os mesmos contavam com pouquíssimos recursos após o massacre alemão. O Major William Smith pensou que guardava a resposta para o problema ao criar uma arma caseira que era feita na forma de um barril e continha uma arma de 54 polegadas, capaz de tiros poderosos. A arma era muito pesada e complicada de mover, e só poderia ser disparada caso fosse disparada na posição perfeita pelo soldado que deveria estar ao seu lado. Mesmo com todas as suas limitações, Winston Churchill mandou construir dezenas de armas Smith, que logo receberam uma má reputação. Em 1943, a RAF se recusou a usar esse tipo de armas, e 2 anos depois, esse tipo tão peculiar de armamento foi declarado obsoleto. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei e também de ativar o sininho de notificações. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!